Não assine esse contrato. O grito desesperado de Sofia Ramos ecoou pelo suntuoso escritório da presidência, um som cru e terrivelmente humano que rasgou o silêncio opressivo como uma lâmina de vidro afiada. Alejandro Gomes, o magnata imobiliário conhecido por sua astúcia inabalável nos negócios e uma confiança quase infantil em sua deslumbrante esposa, congelou no meio do gesto fatal. A caneta de ouro maciço, um presente de aniversário de Valéria, pairava a meros milímetros do papel que selaria seu destino financeiro e emocional para sempre. Seus olhos, que segundos antes brilhavam com um amor cego e absoluto por ela, agora se arregalaram em pura e atordoada confusão, a mente tentando processar a interrupção chocante. Valeria, que até aquele instante sorria com uma doçura calculada e predatória, virou-se bruscamente para a porta, seu belo rosto se transformando em uma máscara de fúria mal contida, a surpresa rapidamente dando lugar a um ódio gélido e cortante. Ali, parada na entrada, de carvalho maciço, estava Sofia, a faxineira. Sua respiração vinha em arfadas curtas e pesadas, o suor brilhando em sua testa sob a luz dos imensos lustres de cristal. Seu uniforme simples, porém impecavelmente limpo, contrastava violentamente com o luxo opressivo da sala. Ela segurava um rodo de limpeza como se fosse um cetro, os nós dos dedos brancos de tensão. O futuro de um império agora dependia daquela mulher invisível, que ousara encontrar sua voz no momento mais crucial de todos. O que significa isto? Valeria, quem é esta mulher e o que diabos ela está fazendo aqui interrompendo um assunto tão importante? Perguntou Alejandro, sua voz grave quebrando o silêncio tenso que se instalara na sala. Ele baixou a caneta lentamente sobre a mesa de mogno, seu olhar alternando entre a esposa chocada e a faxineira resoluta que parecia ter criado raízes no chão. Valeria rapidamente recompôs sua expressão, forçando um sorriso condescendente e debochado. Não é nada, querido, é apenas a faxineira. Sofia, não é mesmo? Ela deve ter se confundido, a coitadinha, disse ela, a voz um fio de seda envenenada, tentando diminuir a importância do momento. Por favor, retire-se imediatamente. Estamos tratando de um assunto particular e extremamente delicado. Mas Sofia não se moveu um centímetro, os pés cravados no chão de mármore italiano como se estivessem colados. Eu não posso falhar, não agora que cheguei até aqui, pensou ela, sentindo um suor frio escorrer por suas costas, um medo visceral a dominando. A coragem que a impulsionou até ali, lutava uma batalha feroz contra o medo paralisante de perder seu emprego, sua única e preciosa fonte de sustento. Alejandro, por sua vez, olhou para o rosto pálido e determinado de Sofia e pela primeira vez em anos, uma pequena semente de dúvida foi plantada em sua mente. Ele via medo nos olhos dela, sim, um medo profundo e paralisante, mas também via uma convicção inabalável que o fez hesitar de verdade. Esta história te comove? Deixe seu like e se inscreva. Continuamos. Apesar do medo que lhe gelava a espinha e fazia suas pernas tremerem, Sofia deu um passo para dentro do escritório. Sua voz saiu trêmula no início, um fio quase inaudível, mas ganhou firmeza a cada palavra que pronunciava. Senhor Gomes, por favor, me perdoe a intromissão. Eu sei que não é o meu lugar, eu sei que sou apenas uma funcionária, começou ela, as palavras atropeladas pela urgência da situação, o desespero estampado em seu rosto. Mas eu não pude evitar ouvir e ver o que estava acontecendo. Por favor, eu imploro, apenas, leia a cláusula 17 novamente, com muita atenção. A pequena nota de rodapé, aquela que está quase escondida. Com um dedo trêmulo e suado, ela apontou para a pilha de papéis sobre a mesa. Valeria soltou uma risada debochada, alta e estridente, tentando quebrar a tensão. Você está ouvindo isso, Alejandro? A faxineira agora virou advogada? Que coisa mais patética e ridícula. A tentativa de humilhação era óbvia, mãe e o golpe baixo para desacreditá-la, mas, para sua completa surpresa, Alejandro não riu. Seus olhos estavam fixos em Sofia, na sinceridade desesperada que emanava dela. Ela não tinha absolutamente nada a ganhar com aquilo, apenas tudo a perder. Por que ela arriscaria seu emprego, sua segurança, por uma simples cláusula num documento que não lhe dizia respeito? O que há de errado com a cláusula 17? Perguntou ele,
a voz baixa e séria, ignorando completamente a fúria crescente de Valéria. Algo estava prestes a mudar para sempre naquele escritório luxuoso. A mente de Alejandro, acostumada a analisar complexas planilhas de investimento e projetos de bilhões de reais, agora era um verdadeiro turbilhão de emoções e dúvidas. Ele olhou da figura frágil de Sofia que parecia prestes a desmaiar, para a beleza furiosa de Valéria, que o fuzilava com o olhar. De um lado, uma mulher que limpava o chão que ele pisava todos os dias, alguém que mal sabia o nome. Do outro, a mulher com quem dividia a cama, seus sonhos e seus segredos mais íntimos. Como uma simples faxineira poderia entender de jargão jurídico? É completamente absurdo. Mas, por que ela arriscaria tudo o que tem por uma mentira? Não faz o menor sentido, pensou ele, a confusão nublando seu raciocínio. A razão lhe dizia para confiar em sua esposa, a mulher que ele amava. Mas seu instinto, aquele que o tornou um magnata, gritava que algo estava fundamentalmente errado. A expressão de Valéria tinha um brilho duro e calculista que ele nunca tinha visto antes. Era como uma pequena rachadura em uma estátua de porcelana perfeita, revelando o material bruto e feio por baixo. Ele se levantou abruptamente da cadeira, o movimento repentino assustando as duas mulheres. Acho que precisamos adiar esta assinatura. Preciso que meu advogado revise isso novamente, com mais calma, declarou ele, sua voz calma, mas absolutamente final. A cor sumiu do rosto de Valéria. A vitória silenciosa nos olhos de Sofia foi rapidamente substituída pelo medo aterrorizante do que viria a seguir. Naquela noite, a vasta mansão Games com seus corredores amplos e pé direito altíssimo parecia um mausoléu de mármore e silêncio. A tensão era tão densa que podia ser cortada com uma faca. Valeria tentou uma nova tática, a da vítima magoada e traída, uma de suas especialidades. Eu não posso acreditar que você confiou naquela mulher em vez de mim, Alejandro. Na sua própria esposa, no amor da sua vida, disse ela, os olhos se enchendo de lágrimas perfeitamente cronometradas, brilhando sob a luz suave dos abajures. Tudo que eu faço é por nós, pelo nosso futuro. Aquele documento era para ajudar meus pais. Eles estão desesperados. E você me humilhou na frente de uma empregada, de uma qualquer. Alejandro a observava, mas pela primeira vez em muito tempo, o choro dela não o comoveu. Parecia ensaiado, uma performance teatral. As palavras de Sofia ecoavam em sua mente sem parar. Leia a cláusula 17. Eu não a humilhei, Valéria. Apenas adiei uma decisão de negócios, algo que faço todos os dias. Meu advogado vai revisar o documento amanhã de manhã, e se tudo estiver em ordem como você diz, eu assinarei. Simples assim, respondeu ele, a voz mais fria do que pretendia, quase irreconhecível. Ele se afastou, caminhando até a enorme janela e olhando as luzes cintilantes de São Paulo. O que eu não estou vendo? O que está bem na minha frente e eu me recuso a enxergar? Se perguntou, sentindo um calafrio percorrer sua espinha, um pressentimento sombrio de que estava à beira de um abismo perigoso. Enquanto a tensão se solidificava como concreto na mansão dos Games, Sofia chegava em sua casa modesta em um bairro operário na periferia da cidade. O cheiro familiar de feijão cozinhando e as vozes altas de seus sobrinhos brincando a receberam, um contraste brutal com o luxo frio e silencioso que deixara para trás. Sua mãe, Dona Elvira, uma mulher de mãos calejadas e olhar sábio, a olhou com preocupação. O que aconteceu, minha filha? Você está pálida como um fantasma. Sophie, e acento agudo a forçou um sorriso que não alcançou seus olhos. Não foi nada, mãe. Apenas um dia cansativo, muito trabalho. Mas por dentro seu coração estava em pânico absoluto. Eu vou ser demitida. Com certeza serei demitida amanhã. Como vou sustentar minha família agora? Como vou pagar os remédios da senhora? Pensou ela, a angústia apertando sua garganta com força, dificultando sua respiração. Ela olhou para as paredes com manchas de infiltração, para os móveis simples, mas cheios de amor e de história. Tudo ali, cada grão de arroz, dependia de seu salário. Aquele impulso de fazer a coisa certa, de gritar a verdade, poderia custar a seus entes queridos o pouco que eles tinham para sobreviver. Ela havia gritado a verdade, mas em um mundo onde o dinheiro falava mais alto que qualquer outra coisa, sua voz seria suficiente?
ou seria silenciada para sempre, como tantas outras. No dia seguinte, um dia cinzento e chuvoso que combinava com seu estado de espírito, Sofia voltou ao trabalho com o coração pesado, esperando o pior a cada minuto. Esperava ser chamada ao escritório do RH para sua demissão a qualquer momento, mas o chamado não veio. Em vez disso, para sua surpresa e terror, foi designada para limpar o escritório pessoal de Valéria. Era um espaço imaculado, decorado em tons de branco e dourado, frio e impessoal como a própria dona. Enquanto esvaziava a lixeira de metal polido, algo chamou sua atenção no meio de papéis amassados, um pequeno recibo de papel térmico, dobrado e quase destruído. Sua curiosidade falou mais alto que o medo. Com as mãos trêmulas, olhando nervosamente para a porta a cada segundo, ela desamassou o pequeno papel. Era um recibo de um cartório no centro da cidade, um endereço que ela não reconhecia e que ficava longe dali. O advogado de confiança de Alejandro, ela sabia, tinha seu escritório na Avenida Paulista do outro lado da cidade. Por que Valeria usaria um cartório diferente, tão suspeito? O recibo era datado da semana anterior, e o serviço de SCAR. Ito era reconhecimento de firma em documento de transferência de ativos. Um calafrio de puro pavor percorreu o corpo de Sofia. Aquilo não era normal. Aquilo não era um simples favor. Era mais uma peça de um quebra-cabeça sombrio e perigoso que ela estava, contra sua vontade, começando a montar. Alejandro passou a manhã inteira em um estado de agitação febril. Não conseguia se concentrar nas reuniões, sua mente vagando para longe a todo instante. A imagem de Sofia, desesperada e corajosa, estava gravada em sua mente de forma indelével. Ele começou a observar Valéria com outros olhos, notando pequenas coisas que antes ignorava completamente em sua névoa de paixão. A maneira como ela sempre virava a tela do celular para baixo quando ele entrava na sala de repente. As conversas apressadas que ela encerrava assim que ele se aproximava. "Você parece distraído, meu amor?", perguntou Valéria durante o almoço, a voz falsamente inocente e preocupada. "Apenas muito trabalho para resolver", respondeu ele evasivo, sem conseguir olhá-la nos olhos. "Estou pensando sobre aquele documento. Qual era o nome da empresa dos seus pais mesmo? Gostaria de entender melhor a situação financeira deles para ver se posso ajudar de outra forma." A pergunta pegou Valéria completamente de surpresa. LH. Hesitou por uma fração de segundo, os olhos piscando rapidamente enquanto sua mente buscava uma mentira. "Ah, não se preocupe com isso, querido. São assuntos complicados da família. Deixe que eu cuido de tudo, não quero te sobrecarregar", disse ela, mudando de assunto com uma habilidade que ele agora achava suspeita. Aquela hesitação, por menor que fosse, foi a confirmação que Alejandro precisava. Ela estava mentindo para ele. Naquela mesma tarde, o destino, ou talvez o acaso, colocou Sofia no lugar certo, na hora certa. Ela estava polindo o corrimão de bronze de uma escadaria de serviço perto da sala de descanso dos executivos na sede da Gamis Corp, um lugar geralmente silencioso. A porta da sala estava entreaberta, e ela ouviu a voz de Valéria, baixa e urgente, vindo de dentro. Sofia parou de trabalhar, o coração batendo forte contra as costelas. "Não, ele ainda não assinou. Você acredita nisso? Aquela faxineira intrometida estragou tudo no último segundo", sussurrava Valéria ao telefone, a voz cheia de raiva. Houve uma pausa, enquanto ela ouvia a pessoa do outro lado da linha. Eu sei, o prazo final está se esgotando. A assinatura tem que acontecer amanhã, de qualquer jeito. Diga a ele para preparar a transferência internacional assim que o documento estiver em minhas mãos. Não podemos perder mais um minuto sequer." Transferência internacional? Prazo final? As palavras ecoaram na mente de Sophie. E, acento agudo, a como sinos de alarme de um incêndio. Aquilo não soava como uma simples ajuda para pais em dificuldades financeiras. Soava como um golpe, um plano meticulosamente arquitetado para desviar o dinheiro de Alejandro para fora do país, para longe de seu alcance. A verdade era muito, muito pior do que ela sequer havia imaginado. A desconfiança de Alejandro, que começara como uma pequena semente, agora era uma chama incontrolável consumindo sua paz. Essa certeza o levou a tomar uma atitude drástica.
Ele pegou uma cópia do documento que Valéria queria que ele assinasse e levou pessoalmente ao escritório de seu advogado e amigo de longa data, Dr. Mendes. Mendes, preciso que você olhe isso com urgência e com total e absoluta discrição, disse Alejandro, a voz tensa, o rosto sombrio. Dr. Mendes, um homem de cabelos brancos e olhar perspicaz, pegou os papéis com uma expressão curiosa. O que é isso, Alejandro? Parece importante. É um documento pessoal. Valeria me pediu para assinar. Para supostamente ajudar os pais dela que estão em apuros, explicou ele, sentindo-se um completo tolo ao dizer as palavras em voz alta. O advogado começou a ler. A princípio, sua expressão era neutra, profissional. Depois de alguns minutos, suas sobrancelhas se franziram em concentração. Ele voltou algumas páginas, leu novamente, pegou uma lupa de sua gaveta para examinar as letras miúdas no rodapé. O silêncio no escritório era absoluto, quebrado apenas pelo som do papel sendo virado. Finalmente, Dr. Mendes tirou os óculos, limpou-os lentamente e olhou para Alejandro com uma expressão de extrema gravidade. Alejandro, onde você conseguiu isso? Pelo amor de Deus, me diga que você não assinou. A pergunta, feita em um tom baixo e sério, fez o sangue de Alejandro gelar nas veias. Não, eu não assinei. Uma das funcionárias da limpeza, uma mulher chamada Sofia, me alertou no último segundo, quando eu já estava com a caneta na mão, respondeu Alejandro, a voz quase um sussurro, a vergonha evidente em seu tom. Dr. Mendes suspirou profundamente, um misto de alívio e choque estampado em seu rosto. Então você deve a essa mulher não apenas sua gratidão, Alejandro, mas provavelmente toda a sua fortuna, disse ele, taxativo, sem rodeios. Ele virou o documento na direção de Alejandro e apontou com o dedo para a infame cláusula 17. Isso aqui, meu amigo, não é uma ajuda para seus sogros. Esta cláusula, escondida sob um jargão jurídico confuso e propositalmente complexo, dá a Valeria um poder de procuração total e irrevogável sobre todas as suas contas e ativos da Gamis Corp. Basicamente, ao assinar isto, você estaria transferindo o controle total do seu império para uma sociedade fantasma em um paraíso fiscal, cujo único beneficiário é ela. As palavras caíram como pedras de chumbo no estômago de Alejandro. Traição. A palavra era fria, clínica, mas não chegava nem perto de descrever a dor visceral que o consumia naquele momento. Acreditei no amor dela, mas ela só viu a sedução, minha fortuna, o meu dinheiro, pensou ele, sentindo um gosto amargo na boca. O que ele faria agora? A revelação brutal e crua deixou Alejandro sem ar, como se tivesse levado um soco no estômago. Ele se sentou pesadamente na cadeira em frente à mesa do amigo, o mundo girando ao seu redor. Cada gesto de carinho, cada palavra de amor, cada promessa de futuro que Valéria lhe fizera agora, parecia uma mentira nojenta, uma peça de um teatro macabro. E tem mais, continuou o Dr. Mendes, sua voz sombria e grave, sem poupá-lo dos detalhes sórdidos. A maneira como este documento foi redigido é feita para ser acionada rapidamente. Uma vez assinado, ela poderia liquidar seus ativos em questão de dias, talvez horas. Quando você finalmente descobrisse o golpe, o dinheiro já estaria pulverizado em dezenas de contas anônimas no exterior, tornando-se praticamente irrecuperável. Seria o crime perfeito, sem deixar rastros. Era um plano perfeito em sua crueldade. Frio, calculado e impiedoso, como a própria Valéria. Alejandro sentiu uma onda de náusea. Ele havia sido tão cego, tão ingênuo. Aquela faxineira, Sofia, ela viu tudo. Como ela pôde ver o que estava ao lado dela todos os dias, dormindo na mesma cama, não conseguia enxergar? Ele se perguntou em voz alta, a admiração e a vergonha misturadas em sua voz trêmula. Às vezes, Alejandro, respondeu Mendes, colocando uma mão em seu ombro, quem está mais perto da sujeira é quem enxerga a verdade com mais clareza. De volta à mansão, Valéria estava impaciente, andando de um lado para o outro na sala de estar como uma pantera enjaulada. A demora de Alejandro estava colocando seu plano meticuloso em risco. Ela andava em círculos, o telefone pressionado contra a orelha, falando em sussurros. Ele ainda não voltou.
Disse que tinha uma reunião de última hora, o idiota acreditou em mais essa mentira, disse ela para seu cúmplice do outro lado da linha. Não se preocupe, ele não suspeita de absolutamente nada. Ele é completamente ingênuo quando se trata de mim. Um pouco de charme esta noite, algumas lágrimas, e ele assinará qualquer coisa que eu colocar na frente dele. Essa simplória intrometida, essa faxineira de quinta categoria, não vai arruinar os meus planos. Eu vou destruí-la, vou garantir que ela nunca mais consiga um emprego nesta cidade, pensou ela com uma fúria silenciosa, um sorriso cruel nos lábios. Ela acreditava ter tudo sob seu controle. Desprezava a inteligência de Alejandro em Adik ela matadro em a cena cave. Suntos do coração, vendo-o como um cofre fácil de arrombar, um homem fraco e carente. Sua arrogância a cegava para a tempestade que se formava no horizonte, uma tempestade que estava prestes a destruir seu mundo de mentiras. Ela não sabia que naquele exato momento, o homem que ela tanto subestimava estava tendo seus olhos brutalmente abertos para a verdade. A queda seria espetacular. Enquanto isso, Sofia continuava seu trabalho, tentando se manter o mais invisível possível. O medo era um nó constante em seu estômago, uma sensação de perigo iminente. Durante a limpeza do andar superior da mansão, ela passou por Valeria no corredor. Valeria parou abruptamente, bloqueando seu caminho com o corpo. Seus olhos eram como lascas de gelo, frios e ameaçadores. Ela se aproximou até que estivessem a centímetros de distância uma da outra, a voz um sussurro ameaçador que fez Sofia estremecer. Você é só a faxineira, sibilou Valéria, cada palavra gotejando veneno e desprezo. Você não entende de N no jogo, se são negócios nem da nossa vida? Você limpa a sujeira dos outros. Acha mesmo que alguém como Alejandro daria ouvidos a alguém como você? Uma ninguém, uma Zé ninguém. Ela deu mais um passo, forçando Sofia a recuar contra a parede. Vou lhe dar um conselho de amiga. Fique de boca fechada. Pessoas como você são substituíveis. Um estalar de dedos e você estará na rua, implorando por comida. Entendeu bem? A ameaça era clara, direta e absolutamente aterrorizante. Sofia sentiu um arrepio de pavor percorrer todo o seu corpo, mas ergueu o queixo, recusando-se a parecer intimidada na frente daquela mulher cruel. Algo dentro dela estava prestes a se romper. Valeria, satisfeita com o medo que viu nos olhos de Sofia, afastou-se com um sorriso triunfante, deixando-a sozinha no corredor silencioso e opressor. Sofia se apoiou na parede fria, tentando controlar a tremedeira incontrolável em suas mãos. As palavras de Valéria ecoavam em sua mente como um tambor. Você é só a faxineira. Era assim que o mundo o havia. Invisível. Descartável. Sem valor. As lágrimas que ela segurou com tanta força na frente de Valéria finalmente escaparam, quentes e silenciosas, escorrendo por seu rosto cansado. Mas não eram apenas lágrimas de medo, eram lágrimas de frustração, de raiva contida e de uma determinação crescente e poderosa. Minha voz pode ser pequena, mas é a única coisa que tenho, e eu a usarei pela verdade, custe o que custar, pensou ela, enxugando o rosto com um gesto firme e decidido. Aquele insulto destinado a esmagá-la e silenciá-la teve o efeito completamente oposto. Acendeu um fogo dentro dela, uma chama de justiça que nem o medo mais profundo conseguiria apagar. Ela não estava mais apenas tentando impedir uma injustiça, agora era pessoal. Valeria não havia apenas ameaçado seu emprego, havia atacado sua dignidade. E isso era algo que Sofia Ramos não permitiria. A verdadeira batalha estava apenas começando. Quando Alejandro voltou para casa naquela noite, ele era um homem diferente. A ingenuidade em seus olhos, que sempre o caracterizou, fora substituída por uma frieza cortante e uma determinação de aço. Ele encontrou Valeria na sala de estar, sorrindo docemente, como se nada tivesse acontecido. Querido, você demorou? Preparei seu uísque favorito, disse ela, a voz melosa e sedutora. Ele pegou o copo de cristal, mas não bebeu. Onde você esteve o dia todo, Valéria? Ele perguntou casualmente, mantendo a voz calma. Resolvendo coisas para o evento de caridade. O de sempre, você sabe como é, respondeu ela sem hesitar. Engraçado, disse Alejandro,
um sorriso gelado se formando em seus lábios. Porque eu liguei para a fundação. Disseram que não haviam há mais de uma semana. O pânico cintilou nos olhos de Valéria por uma fração de segundo, antes que ela o escondesse atrás de uma máscara de indignação. Como você ousa me investigar, Alejandro? Está me espionando agora? Que tipo de marido é Faz isso? Ela atacou, tentando virar o jogo, como sempre fazia. Mas não funcionou. Não mais. A máscara estava começando a rachar, revelando a verdade por baixo. Não estou espionando. Estou apenas tentando entender as suas mentiras, ele rebateu, a voz calma, mas carregada de uma fúria contida. Começando pela pequena ajuda para seus pais, eu liguei para eles também, sabe? Ficaram muito surpresos ao saber que estavam com problemas financeiros. Na verdade, seu pai me contou que acabou de comprar um carro novo com o dinheiro que você mandou para ele no mês passado. Cada palavra era um prego no caixão do plano de Valéria. Ela recuou um passo, o rosto completamente pálido. As lágrimas que tentou convocar para sua performance não vieram desta vez. Seu arsenal de manipulação emocional estava falhando miseravelmente. Você não entende, gaguejou ela, buscando desesperadamente uma nova mentira, uma nova saída. Ah, eu acho que estou começando a entender muito bem, disse Alejandro, a voz perigosamente baixa, quase um sussurro. Estou entendendo que a mulher com quem me casei não existe. É uma fraude, e estou entendendo que devo minha vida e minha fortuna a uma mulher que você, com tanto desprezo, chama de apenas a faxineira. A menção de Sofia foi o golpe final. A verdade estava na mesa, nua, crua e terrivelmente cruel. No escritório de advocacia, Dr. Mendes e Alejandro traçavam um plano de ação cuidadoso. Não podemos simplesmente confrontá-la legalmente ainda, Alejandro. Ela vai negar tudo. Vai dizer que é uma briga de casal, uma vingança. Se ela souber que descobrimos o plano, vai destruir todas as provas que puder, aconselhou o experiente advogado. Precisamos de mais. Provas irrefutáveis, algo que possamos usar em um tribunal sem deixar margem para dúvidas. Alejandro concordou, a mente trabalhando rápido, pensando em todas as possibilidades. Sofia. Ela viu algo, ouviu algo. Ela é a chave para tudo isso, disse ele, a convicção em sua voz. Mas não posso colocá-la em mais perigo do que já está. Valeria já ameaçou diretamente Mendes. Precisamos falar com ela, Alejandro, com cuidado, oferecendo toda a proteção necessária para ela e sua família. Ela é nossa testemunha mais importante, a única que pode conectar todos os pontos. Sem ela, será a sua palavra contra a dela, e em um divórcio litigioso, a palavra dela pode valer muito, insistiu Mendes. A ideia de envolver Sofia ainda mais o preocupava profundamente. Ela já havia arriscado tanto por ele, um estranho. Pedir mais parecia injusto, egoísta. Mas Mendes estava certo. Para garantir que a justiça fosse feita, eles precisavam da coragem daquela mulher extraordinária. No dia seguinte, com a máxima discrição, Alejandro pediu para falar com Sofia. Encontrou-a em uma pequena sala de descanso vazia, longe de olhares curiosos. O contraste entre os dois era gritante e quase constrangedor. O magnata em seu terno caro de grife e a faxineira em seu uniforme funcional e desgastado. Sofia, eu não sei como lhe agradecer. Não existem palavras no dicionário que possam expressar o que sinto, começou Alejandro, a voz cheia de uma gratidão sincera e palpável. Você salvou meu patrimônio, tudo o que construí. E mais importante do que isso, você me salvou de continuar vivendo uma mentira terrível. Sofia apenas assentiu com a cabeça, ainda nervosa na presença dele, sem saber como agir. Eu só fiz o que achei que era certo, senhor. Eu sei o risco que você correu. E sei que Valéria a ameaçou, continuou ele, o olhar sério. E é por isso que o que vou lhe pedir agora é difícil, muito difícil. Mas preciso da sua ajuda mais uma vez. Meu advogado diz que precisamos de mais provas. Qualquer coisa que você tenha visto ou ouvido, por menor que pareça, pode ser crucial para o nosso caso. Aquele era o momento da verdade para Sofia. Recuar para a segurança das sombras, ou dar o passo final em direção à luz da justiça, arriscando tudo.
Sofia respirou fundo, a imagem da humilhação no corredor passando por sua mente como um filme. Ela pensou em sua mãe, em sua família, na vida honesta e de trabalho duro que sempre levaram. A verdade era a única arma que ela tinha, a única coisa que ninguém poderia tirar dela. Eu encontrei um recibo, senhor, disse ela, a voz ganhando força e confiança a cada palavra. Um recibo na lixeira dela. De um cartório diferente do que o senhor costuma usar. E eu a ouvi ao telefone. Ela falou sobre um prazo final e uma transferência internacional para a Suíça. Ela descreveu tudo o que tinha visto e ouvido, cada detalhe, cada palavra, cada suspeita. Cada informação era uma peça que se encaixava perfeitamente no que o advogado de Alejandro já havia descoberto, formando um quadro completo e aterrorizante da conspiração de Valeria. Alejandro ouvia, fascinado não apenas pela informação vital que ela fornecia, mas pela coragem e pela inteligência daquela mulher. Ela não era apenas a faxineira, ela era inteligente, observadora e incrivelmente corajosa. E isso é mais do que suficiente, é perfeito. Sofia, você é uma mulher extraordinária, disse ele. A admiração em sua voz era inconfundível. Uma aliança improvável, forjada na traição e na coragem, havia sido selada naquele pequeno cômodo. No dia seguinte, a notícia da generosa doação do casal Gomes para uma instituição de caridade estampava as colunas sociais dos principais jornais. Valeria estava em seu elemento, posando para fotos e concedendo entrevistas para canais de televisão. Em uma entrevista ao vivo, a jornalista perguntou: Senhora Gomes, há rumores de desentendimentos na gestão da Gomes Corp. O que a senhora diz sobre isso? Valeria riu, uma risada charmosa e ensaiada. Bobagem. Meu marido e eu nunca estivemos mais unidos e felizes. Naquele exato momento, do outro lado da rua, Sofia viu a cena em um telão de publicidade. Impulsivamente movida por uma indignação que não conseguiu controlar, ela correu até um dos jornalistas que estava de plantão. Senhor, por favor, eu preciso falar com você sobre a senhora Gomes. O que ela está dizendo não é verdade. É tudo uma farsa, disse ela, a voz urgente e desesperada. O jornalista a olhou de cima a baixo, vendo apenas o uniforme de faxineira, e a dispensou com um gesto de mão. Desculpe, senhora, estamos ocupados com gente importante. Aquela foi a humilhação pública, ser invisível, inaudível, descartada como lixo. Eles não podem me ignorar para sempre. Eles vão ter que me ouvir, pensou ela, recuando, o rosto queimando de vergonha e de uma nova e fria determinação. Enquanto Sofia, agora com a ajuda de um investigador particular contratado por Alejandro, documentava cada detalhe e lembrava de cada pequena inconsistência, Alejandro e Dr. Mendes se aprofundavam no labirinto legal que Valeria havia construído com tanto cuidado. Estavam no escritório do advogado, as luzes da cidade de São Paulo se acendendo lá fora, criando um cenário de poder e dinheiro. A estrutura é diabólica, mas a intenção é clara como o dia, explicou Mendes, apontando para um fluxograma que havia desenhado. A sociedade fantasma para a qual os ativos seriam transferidos está registrada nas Ilhas Caimã. De lá, o dinheiro seria pulverizado para dezenas de outras contas tornando o rastreamento quase impossível. No entanto, o recibo do cartório que Sofia encontrou. Isso é a nossa porta de entrada, nossa ponta do iceberg. Ele circulou o nome do cartório com um marcador vermelho. Este lugar tem um histórico de facilitar transações obscuras. Se conseguirmos uma ordem judicial para acessar os registros deles, podemos provar a fraude de forma incontestável. Alejandro olhava para o quadro, o rosto uma máscara de concentração e fúria. Aquele asterisco contrato por Paraça não era um simples papel Mendes, era uma sentença de ruína. Ela não queria apenas o meu dinheiro, ela queria apagar a minha existência. Ela vai pagar por isso, eu juro. A tensão na mansão Gomes era quase palpável nos dias que antecederam a grande gala anual da empresa, um evento que reunia a elite de São Paulo. Valeria estava eufórica, completamente absorta nos preparativos, sem perceber que cada arranjo de flor, cada detalhe do cardápio, era um adorno em sua própria armadilha que se fechava. Sofia continuava seu trabalho, movendo-se como uma sombra silenciosa pela casa, observando tudo. Em uma tarde, enquanto limpava o corredor do andar de cima, Valéria saiu de seu quarto e parou abruptamente na frente dela.
Você ainda está aqui? Pensei que uma criatura esperta como você já teria desaparecido para salvar a própria pele, sibilou ela, a voz baixa e cheia de veneno. Deixe-me ser bem clara. Pessoas como eu vivem em um universo que você nunca vai nem sequer imaginar. Pessoas como você são parte do cenário, descartáveis. Se eu quisesse, com um simples telefonema, poderia garantir que você nunca mais trabalhasse nesta cidade. Sofia sentiu o sangue gelar em suas veias, mas a encarou diretamente, em silêncio, sem desviar o olhar. Você é insignificante. Se abrir essa sua boca imunda de novo, eu vou destruir não só a sua vida, mas a de todos que você ama, um por um. Frustrada com a falta de reação, Valéria se afastou com desprezo, deixando Sofia sozinha com a ameaça aterrorizante. O mais forte está por vir. Fique até o final. O Fórum de São Paulo estava abarrotado, um verdadeiro caldeirão de murmúrios, especulações e flashes de câmeras. De um lado do corredor, Valéria Gomes, a personificação da tragédia nobre, vestida em um talhor branco impecável, seu rosto composto em uma máscara de sofrimento e injustiça. Seus olhos se enchiam de lágrimas calculadas para os repórteres que a cercavam. Do outro lado, Alejandro Gomes parecia uma estátua de granito, o rosto impassível, uma muralha de gelo. Ninguém poderia adivinhar a tempestade de fúria e dor que se agitava dentro dele. Então, por uma porta lateral, entrou Sofia Ramos. Em seu vestido simples, mas digno, parecia um pardal assustado no meio de falcões. Seus ombros estavam tensos, mas sua cabeça se mantinha erguida com uma dignidade impressionante. Seus olhos encontraram os de Alejandro por uma fração de segundo, e naquela troca muda de olhares, uma aliança foi reafirmada. Ela se sentou no banco designado para as testemunhas, o coração batendo como um tambor de guerra, pronta para a batalha de sua vida. Eu não posso fraquejar agora, não depois de ter chegado até aqui, pensou ela, sentindo o suor frio e pegajoso escorrer por suas palmas, que ela secava discretamente no tecido de seu vestido. O momento da verdade havia chegado. O advogado de Valéria, um homem famoso por sua retórica agressiva e teatral, levantou-se com uma confiança que preenchia todo o espaço do tribunal. Sua voz ressoou pelo salão com autoridade. Meritíssimo, o que temos aqui não é um caso de fraude, mas uma tragédia doméstica. A história de uma esposa devotada, cujo único crime foi amar demais e tentar proteger sua família. Uma mulher honrada que agora se vê arrastada para este espetáculo deprimente pela paranoia de um marido controlador, que foi perigosamente influenciado por uma funcionária com motivos extremamente questionáveis. Ele gesticulou dramaticamente para Valéria, que no momento exato derramou mais uma lágrima cronometrada, que escorreu lentamente por sua bochecha. Vamos provar sem sombra de dúvida que minha cliente é a verdadeira vítima aqui. Uma vítima da desconfiança doentia de seu marido e da malícia de uma funcionária que claramente excedeu suas funções e inventou uma história fantasiosa. A narrativa era poderosa, jogando com preconceitos sociais e estereótipos. Para muitos na sala, a história parecia plausível, até mesmo provável. Alejandro sentiu uma onda de fúria o invadir, mas a mão tranquilizadora de seu advogado em seu ombro o manteve no lugar. O jogo de aparências havia começado, e por enquanto Valéria estava ganhando. O palco estava montado para uma falsa resolução. Chamada ao depoimento, Valéria caminhou até o banco das testemunhas com uma fragilidade estudada, como se fosse desmaiar a qualquer momento. Sua voz era suave, quase um sussurro, forçando todos a se inclinarem para ouvi-la. Eu amava meu marido mais do que a minha própria vida, começou ela, os olhos marejados fixos nos rostos dos jurados, criando uma conexão pessoal com cada um deles. Tudo o que eu fiz foi por ele, por nós. Meus pais, eles estavam passando por uma dificuldade terrível, uma crise que os deixou à beira da ruína. Eu só queria usar um pouco de nossos recursos para socorrê-los discretamente, sem alarde. O do documento era apenas uma formalidade, algo que nossos contadores sugeriram para agilizar o processo. Ela lançou um olhar para Alejandro, uma expressão de profunda mágoa e decepção. E então, aquela mulher, a faxineira, ela apareceu do nada gritando, fazendo acusações absurdas e terríveis.
E Alejandro, em vez de me defender, em vez de proteger sua esposa, deu ouvidos a uma estranha. Ele destruiu a confiança, que era a base do nosso casamento, com suas próprias mãos. As lágrimas corriam livremente agora, sua performance era tão convincente que soluços de simpatia podiam ser ouvidos na galeria. Ela está mentindo com cada fibra de seu ser, é uma atriz perfeita, pensou Alejandro, sentindo um calafrio de repulsa. Então, chegou a vez de Sofia. Quando seu nome foi chamado, um murmúrio percorreu o tribunal. A faxineira. A mulher que iniciou tudo aquilo. Ao caminhar em direção ao banco das testemunhas, sentiu centenas de olhos sobre ela, julgando-a, analisando-a. Suas pernas tremiam que ela temeu cair no meio do caminho. Ela se sentou e temeu que sua voz não saísse. O advogado de Valéria a esperava como um lobo faminto. Senhora Ramos, não é? Ele começou, a voz pingando condescendência e sarcasmo. Poderia dizer ao tribunal, por favor, que tipo de treinamento jurídico uma faxineira geralmente recebe para analisar documentos corporativos complexos e sigilosos? A pergunta era uma faca, projetada para humilhá-la e desqualificá-la desde o início. Risadas abafadas ecoaram pela sala. Sofia sentiu o rosto queimar de vergonha. Ela respirou fundo, lembrando-se das palavras de sua mãe. A verdade não precisa de roupas caras nem de diplomas, minha filha. Ela se basta. Ergueu o queixo e olhou diretamente nos olhos do advogado. Eu não tenho treinamento jurídico, senhor. Eu tenho olhos para ver e ouvidos para ouvir. E uma consciência que não me permite ficar em silêncio diante de uma injustiça, por maior que seja o meu medo. A resposta firme e digna silenciou as risadas, instantaneamente. O advogado, levemente abalado pela resposta dela, continuou seu ataque, tentando torcer cada palavra que Sofia dizia. Então a senhora ouviu uma conversa privada por acaso? Achou um recibo no lixo, por uma coincidência incrível? Não seria mais correto dizer ao tribunal que a senhora estava espionando sua patroa, talvez em busca de algo para usar a seu favor? Quem sabe um pagamento generoso para ficar em silêncio? Ele a pressionava, a voz insinuante. Sofia se manteve firme, apesar do nervosismo. Eu estava trabalhando, senhor. A verdade estava lá, para quem quisesse vereador. Eu não procurei por ela, ela me encontrou. Mas o advogado era habilidoso. Ele a fez admitir que não entendia os termos técnicos do documento, que não tinha como provar quem estava do outro lado da linha telefônica. Pouco a pouco, com perguntas capciosas, ele construía uma imagem dela como uma testemunha não confiável, uma fofoqueira mal intencionada. Ela não vai conseguir. Eles vão destruí-la com essas perguntas. Vão fazê-la parecer uma louca, pensou Alejandro, sentindo-se impotente e culpado por tê-la colocado naquela posição. Ele observava o rosto pálido de Sofia, que se recusava a chorar, e sentiu uma admiração profunda e dolorosa por sua força. Ela estava enfrentando o inferno por ele, por uma questão de princípio. O advogado intensificou a pressão, mudando de tática para um ataque pessoal e cruel. Senhora Ramos, a senhora é solteira, correto? Vive em um bairro humilde, na periferia. Tem dívidas, contas para pagar? Ele perguntou, lendo algumas anotações. Sim, como a maioria dos brasileiros, respondeu Sofia, a voz baixa. Então, uma mulher em sua posição, vendo o luxo, a riqueza em que seus patrões vivem, não seria natural sentir um pouco de ressentimento? Inveja, talvez? Não seria tentador encontrar uma maneira de nivelar o jogo, de tirar uma pequena vantagem? A insinuação era nojenta, preconceituosa. Eu nunca quis nada que não fosse meu, senhor. Eu só quero a justiça, disse Sofia, a voz tremendo de indignação e raiva. Mas a semente da dúvida já havia sido plantada na mente dos jurados. Ele a estava pintando como uma oportunista, uma mulher pobre e invejosa. Estava usando a condição social dela como uma arma para desacreditar seu testemunho. Eu sou invisível para eles, a não ser que sirva para provar um ponto sujo e preconceituoso, pensou Sofia, sentindo o peso da injustiça social esmagá-la naquele momento. O desprezo nos olhos de alguns jurados era a prova de que a estratégia do advogado estava funcionando perfeitamente. A atmosfera no tribunal havia mudado drasticamente.
O ceticismo inicial em relação a Valéria havia se dissipado, substituído por uma onda de simpatia. Os jurados olhavam para a bela mulher de branco com compaixão e para a faxineira no banco das testemunhas com uma desconfiança crescente e visível. Eles viam um drama familiar, uma briga de casal, e não um crime. A história contada pelo advogado de Valéria, embora uma completa ficção, era mais fácil de acreditar. Apelava para estereótipos conhecidos, a esposa dedicada e o marido rico e poderoso. Eles estão acreditando nela. Em cada palavra, em cada lágrima falsa, pensou Alejandro, observando os rostos dos jurados. Ele via a forma como eles se inclinavam para a frente, atentos, quando Valéria F. falava. E via os olhares duros e desconfiados que lançavam a Sofia. A balança da justiça estava pendendo perigosamente para o lado do dinheiro e da influência. A verdade de Sofia, dita com simplicidade, parecia pálida e fraca em comparação com a performance dramática e emocionante de Valéria. A falsa resolução estava quase completa. O tribunal estava pronto para absolver a culpada e condenar a inocente. Tudo parecia irremediavelmente perdido. Então, para resumir, Sra. Ramos, concluiu o advogado de Valéria com um floreio teatral dirigindo-se aos jurados. Tudo o que temos aqui é a palavra de uma faxineira, baseada em papéis tirados do lixo e trechos de conversas ouvidas atrás da porta, contra a palavra de uma esposa dedicada e de coração partido. Em quem vocês acreditariam? Ele se sentou, satisfeito com seu trabalho, um sorriso de vitória nos lábios. O silêncio no tribunal era opressivo. Sofia sentiu o peso do fracasso sobre seus ombros. Talvez eles estejam certos. Quem sou eu, pá? A desafiar pessoas tão ricas e poderosas? Foi um erro vir aqui, pensou ela, o desespero começando a corroer sua determinação. Seus olhos encontraram os de Valéria, que lhe deu um sorriso minúsculo, um sorriso de puro triunfo e desprezo. Aquele sorriso foi como um tapa no rosto. A lembrança da humilhação no corredor, da ameaça contra sua família, e, de repente, o medo se foi, substituído por uma chama fria de raiva justa. A queda havia sido interrompida. Ela não ia deixar aquela mulher vencer. Ela não ia desistir. Foi então que Dr. Mendes se levantou, calmo e metódico, contrastando com o teatro de seu oponente. Sra. Ramos, palavras podem ser distorcidas. A memória pode falhar, especialmente sob pressão, disse ele, a voz firme e tranquilizadora. Por isso, gostaria de lhe fazer uma pergunta simples. Além de suas palavras, de sua memória, a senhora tem alguma outra coisa para nos mostrar hoje? Alguma prova física, tangível, que possa sustentar o que nos contou aqui? O advogado de May. Valéria objetou imediatamente, alegando que a pergunta era especulativa, mas o juiz o silenciou com um gesto impaciente. Todos os olhos, antes cheios de dúvida e desconfiança, agora estavam fixos em Sofia, carregados de uma nova e súbita expectativa. O momento da virada, o ponto de inflexão de toda aquela história, o clímax da batalha, havia finalmente chegado. Um silêncio profundo e elétrico caiu sobre o salão. O destino de um império, a liberdade de uma mulher e a justiça de uma causa estavam nas mãos daquela mulher simples e corajosa. Sofia respirou fundo, buscando forças que não sabia que tinha. Sua voz, quando falou, saiu clara e firme, sem qualquer traço de hesitação. Sim, senhor, eu tenho. Com as mãos trêmulas, mas firmes, ela pegou um pequeno envelope branco de sua bolsa simples e o entregou ao oficial de justiça, que o levou até a mesa do juiz. Quando eu vi o documento na mesa do Sr. Gomes, naqueles poucos minutos em que estive no escritório dele, eu tirei uma foto com meu celular. Eu não sabia se serviria para alguma coisa, mas meu instinto me disse que eu precisava de uma prova, de algo concreto. Eu estava com muito medo de que ela destruísse o papel e minha palavra não valesse nada contra dela. Um murmúrio chocado varreu a sala. Valéria, que mantinha sua pose de vítima inocente, ficou lívida, o sangue sumindo de seu rosto. Sua expressão, antes uma máscara de sofrimento, agora era uma tela de puro pânico. Seus olhos se arregalaram e ela olhou desesperadamente para seu advogado em busca de socorro, mas ele também parecia completamente pego de surpresa, sem saber o que fazer.
A armadilha estava se fechando impiedosamente sobre ela. O jogo havia virado de forma espetacular e definitiva. Objeção, meritíssimo. Essa suposta prova foi obtida de forma ilegal e não pode ser admitida, gritou o advogado de Valéria, levantando-se de um salto. Negada, respondeu o juiz, os olhos fixos na tela do projetor, onde a imagem do celular de Sofia estava sendo exibida para todo o tribunal vereador. A testemunha estava em seu local de trabalho e o documento estava em plena vista sobre a mesa. Prossiga, Dr. Mendes. E lá estava, a imagem clara e nítida da página crucial do documento. Dr. Mendes, usando um apontador laser, destacou a cláusula 17. Senhoras e senhores do júri, o que vocês estão vendo aqui pode parecer complicado. Mas o que realmente diz, em resumo, é: eu, Alejandro Gomes, concedo poder total e irrevogável sobre todos os meus bens presentes e futuros, para a empresa Veritas Holdings, registrada nas Ilhas Cayman. Ele fez uma pausa dramática, deixando a informação ser absorvida. E quem é a única beneficiária da Veritas Holdings? Ele projetou outro documento, o MESIA, BTIDO com a ordem judicial, mostrando o nome Valéria Gomes em negrito. O silêncio no tribunal era agora absoluto, mortal. A mentira havia sido exposta em alta definição para todos verem. A reação foi imediata e avassaladora. Um suspiro coletivo percorreu os bancos do júri e a galeria. Os jurados, que antes olhavam para Sofia com desconfiança e para Valeria com simpatia, agora se inclinavam para a frente, os olhos arregalados de choque e compreensão. Seus rostos eram um mosaico de incredulidade, raiva e nojo. A mulher que lhes fora apresentada como uma vítima frágil era, na verdade, uma predadora fria e calculista. A máscara de Valéria se desintegrou completamente. Seu advogado estava pálido, boquiaberto, sem palavras. O som das câmeras dos fotógrafos se intensificou, uma contagem regressiva para sua desgraça pública. Alejandro observou a mudança no semblante dos jurados e sentiu um nó de tensão que o consumia a dias se desfazer. A verdade de Sofia, antes frágil e questionada, Guiriarra era sólida como uma rocha, inabalável e irrefutável. A maré não apenas havia virado, havia se transformado em um tsunami que estava prestes a varrer Valéria e suas mentiras para sempre. A justiça finalmente estava a caminho. Para solidificar a prova e não deixar nenhuma margem para dúvida, Dr. Mendes chamou sua próxima testemunha, um renomado perito em contabilidade forense. Dr. Alencar, o senhor poderia explicar ao júri o que aconteceria se o Sr. Gomes tivesse assinado este documento? Perguntou Mendes, a voz calma e profissional. O perito, um homem de aparência séria, se aproximou do microfone. Certamente. A Veritas Holdings é uma clássica corporação de fachada, uma shell company. Sua única função é ocultar a identidade do beneficiário final dos ativos. A cláusula 17 é o que chamamos de cláusula gatilho. No momento em que a assinatura fosse autenticada em cartório, um processo irreversível de transferência de liquidez teria início imediato. Em menos de 24 horas, todas as contas bancárias e de investimento do Sr. Gomes teriam sido esvaziadas. Ele se tornaria, para todos os efeitos, insolvente. A explicação técnica fria e precisa removeu qualquer dúvida que pudesse restar. Não era um ato de ajuda familiar, era um golpe corporativo, planejado com precisão cirúrgica e uma frieza assustadora. A magnitude da traição de Valéria agora estava clara para todos na sala. Mas a aniquilação do caso de Valéria não parou por aí. Dr. Mendes apresentou as próximas provas em uma sequência devastadora, como golpes de um boxeador experiente. Primeiro, os registros do cartório do centro da cidade, aquele do recibo que Sofia encontrou. Eles mostravam que Valéria havia autenticado vários outros documentos preparatórios nas semanas anteriores, todos ligados à criação de contas no exterior em seu nome. Depois, vieram os registros telefônicos. Eles mostravam uma série de chamadas para um número internacional na Suíça, pertencente a um conhecido operador financeiro em Genebra, especializado em lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. A data e a hora da chamada mais longa coincidiam exatamente com o momento em que Sofia a ouviu conversando no corredor.
Cada nova evidência era mais um prego no caixão de suas mentiras. Ela olhava desesperadamente de seu advogado para o juiz, o pânico em seus olhos se transformando em fúria impotente. Como isso é possível? Meu plano era perfeito. Como essa gente descobriu tudo? Pensou ela, sentindo o chão desaparecer sob seus pés. A mulher que sempre controlou tudo e todos, havia perdido completamente o controle de seu destino. Dr. Mendes caminhou até a mesa da promotoria e pegou uma cópia impressa da foto que Sofia havia tirado com seu celular. Ele se aproximou do banco das testemunhas, onde Valeria agora estava sentada, o rosto uma máscara de ódio puro. Ele colocou o papel na frente dela com um gesto deliberado. Senhora Gomes, por favor, olhe para este documento. A senhora reconhece este asterisco por contrato por Porporo? O mesmo que a senhora, com lágrimas nos olhos, implorou para que seu marido assinasse para salvar sua família, e o mesmo que o teria deixado sem um centavo no bolso? Foi como se a palavra contrato tivesse quebrado um feitiço. A compostura de Valéria se estilhaçou em 1000 pedaços. É mentira! Tudo mentira! Ela gritou, a voz estridente e descontrolada chocando a todos. Essa mulherzinha suja inventou tudo. Eles armaram contra mim. Ele queria se livrar de mim, e usou essa ninguém para me destruir. Eu o amava. Eu o amava. O surto foi a confissão final. A bela e refinada senhora Gomes desapareceu, heavy, elando a criatura gananciosa e desesperada por baixo. Os flashes das câmeras explodiram, capturando a queda espetacular e humilhante da socialite. O surto de Valéria continuou, uma torrente de acusações desconexas e gritos que chocou a todos no tribunal. Alejandro assistiu à cena não com ódio, mas com uma clareza dolorosa e de certa forma libertadora. Cada grito, cada acusação era a confirmação de uma verdade que ele se recusara a enxergar por tanto tempo. Ele se lembrou de pequenos incidentes do passado, uma frieza inexplicável dela após uma recusa de um presente caro, um comentário cruel sobre seus amigos de infância, um interesse obsessivo por suas finanças. Agora, todas as peças se encaixavam perfeitamente. Ele nunca a conhecera de verdade. Apaixonou-se por uma personagem, uma atriz talentosa. Então era isso. Era isso que se escondia por trás de cada sorriso, de cada beijo, pensou ele, sentindo um vazio gelado onde antes havia amor. Não era o vazio da perda, mas da ausência. A mulher que ele via agora, com o rosto contorcido de raiva, era a verdadeira Valéria. A revelação era horrível, mas também era libertadora. A farsa havia terminado. Seus olhos buscaram instintivamente por Sofia, um farol de integridade e verdade naquele mar de enganos. O juiz bateu o martelo com força, o som seco e final ecoando a sentença de culpa que todos já sabiam que viria. Ordem no tribunal, bradou ele, mas o caos era incontrolável. Valeria continuava a gritar acusações e ameaças enquanto era contida e algemada pelos policiais, sua dignidade evaporando sob as luzes fortes do tribunal. Alejandro não sentiu alegria, apenas um vazio profundo e um imenso alívio. Era como se um peso de toneladas tivesse sido retirado de seus ombros. Ele olhou para Sofia, que permanecia sentada em seu lugar, pálida, exausta, mas resoluta. Seus olhos se encontraram através da multidão, e desta vez, não havia palavras que pudessem expressar a profundidade da gratidão que ele sentia. Ela não havia apenas salvado sua fortuna. Ela havia restaurado sua fé na decência humana, uma fé que Valéria havia metodicamente tentado destruir ao longo dos anos. A mulher que limpava as sombras havia trazido a luz mais ofuscante e purificadora para sua vida. A justiça fora feita. Se esta história tocou seu coração, compartilhe para que chegue a mais pessoas. A imagem de Valéria sendo escoltada para fora do tribunal, o rosto desfigurado pelo ódio, ficaria gravada na memória de todos os presentes. Magnata desmascara a esposa golpista com a ajuda de funcionária heróica. As manchetes dos jornais do dia seguinte já estavam sendo escritas na mente dos repórteres. Mas para Alejandro e Sofia, o barulho ao redor desapareceu completamente. Havia um silêncio particular entre eles, uma bolha de compreensão mútua que transcendia as barreiras de classe e poder que os separavam. Ele se levantou e começou a caminhar em direção a ela, ignorando os repórteres que tentavam barrar seu caminho com microfones e perguntas. Cada passo era deliberado, fechando a distância não apenas física, mas a social, o abismo que os separava,
ele precisava falar com ela, agradecê-la adequadamente, não como um patrão agradece um empregado, mas como um homem cuja vida ela havia em muitos aspectos salvado. Ela enfrentou tudo isso por mim, por um princípio, pela verdade. Que tipo de homem eu seria se não honrasse essa coragem? Pensou ele, sentindo um respeito profundo e genuíno que nunca sentira por ninguém antes em sua vida. Dr. Mendes juntou seus papéis com um sorriso satisfeito. Este caso era diferente de todos os outros que já tivera. Não se tratava apenas de contratos e cláusulas, tratava-se de caráter, de coragem e da prova de que a integridade pode ser encontrada nos lugares mais inesperados. Ele observou seu cliente, Alejandro, caminhar em direção a Sofia, abrindo caminho pela multidão. Às vezes os heróis mais improváveis surgem dos lugares mais humildes, pensou o velho advogado, sentindo um nó na garganta. Ele sabia que aquele dia mudaria a vida de todos de maneira irreversível. Para Valeria, era o fim de uma vida de luxo, mentiras e aparências. Para Alejandro, era o começo de uma nova compreensão do mundo e das pessoas. E para Sofia, era a prova de que uma única voz, falando a verdade com coragem, poderia ser mais poderosa que todo o dinheiro e influência do mundo. Ela havia entrado naquele tribunal como uma faxineira invisível e sairia como um símbolo de integridade e força para toda a cidade. A história deles não terminava ali. Estava apenas começando. Enquanto Alejandro se aproximava, Sofia finalmente se permitiu respirar de verdade. A adrenalina que a sustentou durante todo o depoimento diminuiu, deixando-a com uma exaustão profunda, física e mental. Ela viu Alejandro parar na sua frente, bloqueando a visão de todo o resto. Por um momento, o velho medo de ser demitida, de ser repreendida, voltou. E agora? O que ele diria? Mas então ela olhou nos olhos dele e não viu um patrão poderoso e distante. Viu um homem vulnerável, imensamente grato e, pela primeira vez, verdadeiramente livre. Sofia, disse ele, a voz embargada pela emoção. Ele parou procurando as palavras certas. Nenhuma parecia suficiente. Então, em um gesto que chocou a todos na sala, e que seria a foto de capa de todos os jornais no dia seguinte, Alejandro Gomes estendeu a mão para ela. Não para um aperto de mão formal, mas para ajudá-la a se levantar do banco das testemunhas, um gesto de igualdade, de respeito e de eterna gratidão. Naquele momento, no coração do Poder Judicial, uma nova aliança foi forjada, não em papel assinado, mas selada em respeito mútuo e, na verdade, compartilhada. Nos dias que se seguiram, São Paulo parecia uma cidade completamente diferente para Sofia. O mundo, que antes a tratava com indiferença e a fazia sentir-se invisível, agora a olhava com admiração e respeito. Sair de casa se tornou uma odisseia. Vizinhos a parabenizavam na rua. Estranhos a reconheciam dos jornais e da televisão. Aquela é a mulher que derrubou a Gomes, ouvia em sussurros por onde passava. Para eles, ela era uma heroína, um Davi moderno que enfrentou e venceu Golias. Mas para si mesma, ela ainda era apenas Sofia, a filha de Dona Elvira. Eu não sou uma heroína. Eu só fiz o que era certo, o que qualquer pessoa deveria fazer, pensava ela, enquanto dobrava seu uniforme de faxineira, agora uma relíquia de outra vida que parecia ter acontecido há um século. A fama repentina era um manto pesado e estranho sobre seus ombros, um traje que ela não sabia como vestir, e que, muitas vezes, desejava poder tirar para voltar a ser a Sofia de sempre, anônima e em paz. A mudança era inevitável, mas profundamente assustadora. Alejandro, por sua vez, mergulhou em um período de reclusão voluntária. A mansão, antes um lar, agora parecia um mausoléu de suas ilusões perdidas. Cada objeto de decoração escolhido por Valéria, cada quadro na parede, era uma lembrança constante de sua cegueira e ingenuidade. Ele passou dias revisando não planilhas de negócios, mas as memórias de seu casamento, analisando cada momento com a clareza brutal e dolorosa da verdade recém-descoberta. O desprezo sutil nos olhos dela quando ele falava de seus sonhos, a maneira como ela o afastava de seus amigos mais antigos. Eram sinais que ele, perdidamente apaixonado, havia ignorado completamente. Meu império foi construído com confiança, minha vida quase foi destruída por ela, repetia para si mesmo, como um mantra.
A traição de Valéria havia roubado sua capacidade de confiar nas pessoas. Ele sabia que precisava transformar aquela dor em algo significativo, algo que pudesse honrar a coragem de Sofia e dar um novo propósito à sua própria vida despedaçada. Ele não podia deixar que a maldade dela o definisse. Uma semana após o julgamento, Alejandro tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Convocou Sofia para uma conversa no Jardim Botânico de São Paulo, um lugar neutro e tranquilo. Encontraram-se perto do lago, sob a sombra de uma figueira centenária. Alejandro estava vestido de forma casual, parecendo mais jovem e vulnerável sem o peso de seus ternos caros. Sofia, obrigado é uma palavra pequena demais para o que você fez por mim, começou ele, a voz sincera. Você não apenas salvou meu patrimônio. Você me deu a verdade de presente, e isso não tem preço. Ele fez uma pausa, olhando para a água serena do lago. Passei a última semana pensando em como honrar sua coragem de uma forma que realmente faça diferença. Tive uma ideia. Mas ela só funciona se você aceitar ser minha parceira. A palavra parceira pairou no ar entre eles, carregada de um significado que Sofia jamais poderia ter imaginado. Ela o olhou, o coração batendo forte no peito, sem saber o que esperar daquele homem que, de muitas maneiras, ainda era um completo enigma para ela. Sofia sentiu um nó se formar em sua garganta, a surpresa a deixando sem palavras por um instante. Parceira, Sr. Gomes, eu não entendo. Eu sou uma faxineira, não tenho estudos, disse ela, a voz baixa, quase um sussurro, a antiga insegurança voltando à tona. Alejandro sorriu, um sorriso genuíno e caloroso. Por favor, me chame de Alejandro. E você é muito mais do que uma faxineira, Sofia. Você é uma das pessoas mais íntegras e corajosas que eu já conheci em toda a minha vida. Sua clareza moral vale mais do que todos os MBAs do mundo, afirmou ele com convicção. Eu quero criar uma fundação. Uma organização para fornecer apoio legal e financeiro para trabalhadores que, como você, testemunham injustiças em seus locais de trabalho e têm medo de falar. Pessoas que precisam de uma voz, de proteção. Ele se virou para ela, os olhos brilhando com um novo propósito. E não consigo pensar em ninguém mais qualificado para dirigir essa fundação do que você. Ninguém entende melhor a luta, o medo. Quero que você seja a presidente da Fundação Ramos Gomes. Quero que seu nome esteja ao lado do meu. Para sempre. A proposta era tão monumental, tão fora de sua realidade, que Sofia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A notícia da criação da Fundação Ramos Gomes caiu como uma bomba no cenário empresarial e social de São Paulo. A ideia de um magnata nomeando sua ex-faxineira como presidente de uma organização tão importante era algo que a elite da cidade não conseguia processar. Alguns diziam que era uma jogada de marketing para limpar sua imagem. Outros, mais maldosos, insinuavam um romance secreto entre os dois. Mas para os trabalhadores, para as pessoas comuns, era um conto de fadas moderno, a prova de que a justiça podia de vez em quando prevalecer. Para Sofia, lidar com essa nova realidade foi um desafio imenso. Ela passou por um treinamento intensivo, aprendendo sobre gestão, finanças e direito com os melhores profissionais. Mas suas lições mais importantes vieram de sua própria experiência, de sua empatia inata. Eu preciso fazer isso dar certo. Por todas as pessoas que, como eu, um dia se sentiram invisíveis e sem voz, pensou ela, trabalhando até tarde da noite no escritório elegante que agora era seu, sentindo o peso da responsabilidade, mas também uma imensa alegria. A relação entre Alejandro e Sofia evoluiu para uma parceria sólida e produtiva, baseada em profundo respeito mútuo e admiração. Ele era o visionário, o estrategista, ela era o coração, a alma da organização. Encontravam-se semanalmente, não em salas de reunião frias e impessoais, mas em cafés simples na cidade. Nessas conversas, as barreiras sociais que antes os separavam se dissolveram completamente. Ela o ensinou sobre a dignidade do trabalho honesto, sobre as dificuldades do dia a dia de quem luta para sobreviver. Ele a ensinou sobre como usar o poder e a influência para elevar as pessoas, não para oprimir. Ela me salvou de me tornar um homem amargo e desconfiado. Ela restaurou minha fé na bondade,
pensou Alejandro um dia, enquanto a observava falar com paixão com uma família que a fundação estava ajudando. Para ele, a beleza dela não estava em um rosto perfeito ou em roupas de grife, mas em sua força, em sua compaixão, na luz de sua integridade. Era uma beleza que vinha de dentro e que o cativava de uma forma que ele nunca havia experimentado antes. Um ano depois, eles realizaram um evento simples para celebrar os primeiros 100 casos resolvidos pela fundação. Foi uma cerimônia simples, mas profundamente emocionante. Ao final, Alejandro subiu ao palco. Ele não falou sobre números ou estatísticas. Falou sobre coragem, integridade e a importância da verdade. Então virou-se para Sofia, que estava na primeira fila. Há um ano, a voz de uma mulher mudou tudo. Uma voz que se recusou a ser silenciada. Hoje, a Fundação Ramos Gomes existe para garantir que nenhuma voz que clama por justiça seja ignorada. Ele então revelou uma placa de bronze que seria fixada na entrada do prédio, com os dizeres: dedicado a todos aqueles que ousam falar a verdade, mesmo quando suas vozes tremem. Abaixo, estava gravada uma frase que Sofia havia dito em uma de suas primeiras reuniões. As lágrimas que ela não chorou no tribunal, que segurou com tanta força, finalmente vieram. Mas agora, eram lágrimas de gratidão, de reconhecimento e de uma alegria profunda e redentora. E se eu falhar, Alejandro? É uma responsabilidade tão grande e tão pesada, confessou Sofia uma noite no escritório dela olhando para a pilha de processos na sua mesa. A dúvida, sua antiga companheira, ainda a visitava nos momentos de cansaço. Alejandro a olhou com uma seriedade gentil. Sofia, você já enfrentou a mulher mais manipuladora que eu já conheci, um advogado inescrupuloso e o desprezo de um tribunal inteiro que a julgava por seu uniforme. E você venceu. Não com truques, não com mentiras, mas com a verdade. Você acha mesmo que administrar esta fundação é mais difícil do que tudo isso? Ele gesticulou para a cidade que brilhava lá embaixo, através da janela panorâmica. Lá fora, existem milhares de pessoas como você era. Com medo, se sentindo pequenas. Você não é apenas a presidente desta fundação, você é a prova viva de que elas estão erradas em se sentirem assim. Você é a esperança delas. Você não pode falhar, Sofia, porque sua própria existência, sua jornada, já é a maior de todas as vitórias. As palavras dele, cheias de confiança e admiração, dissiparam as sombras da dúvida no coração dela, dando-lhe a força para continuar. A transformação de Sofia não foi apenas profissional. Com o novo cargo e o salário justo que recebia, ela pôde dar à sua mãe o conforto e a segurança que sempre sonhou. Comprou uma casa pequena, mas com um quintal, onde Dona Elvira podia finalmente cultivar suas roseiras em paz. Garantiu que sua mãe tivesse o melhor plano de saúde, que seus sobrinhos tivessem as melhores escolas. O orgulho que sua família sentia dela era uma fonte inesgotável de força e motivação. Minha filha, você sempre foi rica, mesmo quando não tínhamos um centavo no bolso. Sua riqueza sempre esteve no seu coração bom e honesto, disse Dona Elvira um dia, com os olhos marejados. Sofia entendeu, finalmente, que a verdadeira mudança não foi o dinheiro, mas a descoberta de seu próprio valor, de sua própria força. Ela aprendeu que a dignidade era algo que sempre possuiu, mesmo quando limpava o chão. A fundação não era um emprego, era a manifestação de tudo em que acreditava, a prova definitiva de que sua voz, a voz de uma mulher simples, importava e podia mudar o mundo. Enquanto a Fundação Ramos Gomes florescia e se tornava uma referência nacional, o destino de Valéria seguia um caminho diametralmente oposto. Condenada a uma longa pena por fraude e estelionato, trocou seus vestidos de alta costura por um uniforme de presidiária. As colunas sociais que antes a celebravam como um ícone de elegância, agora publicavam notas curtas e frias sobre seus apelos negados pela justiça. Sua beleza, sua principal arma de manipulação, começou a desvanecer sob a dura realidade da prisão. Ela se tornou um conto de advertência na alta sociedade, uma história sussurrada em jantares sobre os perigos da ganância e da arrogância. Para Alejandro, ela se tornou uma memória distante, quase real. Ele não sentia ódio, apenas pena por uma alma tão vazia e perdida.
A justiça, ele percebeu, não era apenas sobre punição, era sobre reequilíbrio. E o universo, com a ajuda inesperada e corajosa de Sofia, havia reequilibrado a balança de forma espetacular e definitiva. 10 anos depois, o relatório anual da Fundação Ramos Gomes contava uma história poderosa. Mais de 5.000 trabalhadores assistidos, leis trabalhistas mais justas, aprovadas no Congresso, com o lobby da Fundação. Sofia Ramos não era mais a ex-faxineira nos jornais. Era a doutora Sofia Ramos, após concluir uma faculdade de Direito à noite, com muito esforço e dedicação. Ela se tornou uma porta-voz respeitada e uma inspiração para milhões. Alejandro encontrou uma paz e um propósito que o dinheiro nunca pôde comprar, trabalhando lado a lado com Sofia. A parceria profissional deles se aprofundou em um afeto sólido e tranquilo. Um dia, um repórter jovem perguntou a Alejandro se ele se arrependia do passado, da traição que sofreu. Ele olhou para Sofia, que estava ao seu lado, e sorriu. Não me arrependo de nada. Cada erro, cada dor me trouxe até aqui. Me ensinou a diferença entre o brilho falso do ouro e o valor inestimável de uma alma íntegra. E isso não tem preço. A história deles tornou-se um testamento duradouro, uma lição ensinada não apenas nos tribunais ou nas faculdades de direito, mas nas vidas que tocaram e transformaram ao longo dos anos. O legado da Fundação Ramos Gomes não foi medido em cifras ou em edifícios imponentes, mas na dignidade restaurada de milhares de famílias que antes se sentiam impotentes e silenciadas pelo sistema. Alejandro e Sofia, vindos de mundos tão distintos e aparentemente irreconciliáveis, provaram que a verdadeira parceria se constrói sobre o alicerce da integridade e do respeito mútuo, e não sobre o brilho superficial da riqueza ou do status social. Eles ensinaram a uma sociedade inteira que o valor de um ser humano não é determinado por seu cargo ou por seu uniforme, mas pela coragem inabalável de defender o que é certo, mesmo quando se está sozinho e com medo. E assim a faxineira e o magnata juntos reescreveram não apenas seus próprios destinos, mas um pedaço da história de sua cidade, deixando uma mensagem simples, mas poderosa, para as futuras gerações. A verdadeira riqueza, a única que perdura e que realmente importa, reside na honestidade inabalável do coração.